que, enfim, é uma mentira, todo mundo sabe. Aquela sensação de que nunca é suficiente o que a gente faz. O abraço, o olhar, isso é muito importante. E mas não tem hoje... certo ou errado, nenhum sentimento é ruim, é um bate-papo ali. Muito, o que eu faço para parar de sofrer? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Angular Med. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema bem importante na atualidade, que é a questão da saúde mental. E eu trouxe 2 psicólogos que vão poder passar essas informações muito melhores pra gente. Então, estou aqui com a Sara e com o Thiago. Olá, eu sou a Sara, sou psicóloga, atuo na medicina ocupacional, na Angular Med, e na área clínica também. Oi, pessoal, meu nome é Thiago, eu sou psicólogo lá, se vão 24 anos. Eu atuei 12 anos trabalhando com yoga e meditação também. E atualmente eu trabalho só no consultório particular. Muito bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de saúde mental e como é a opinião de vocês em relação a esse número gigantesco de pessoas com ansiedade no Brasil. Atualmente, vocês trabalham bastante com pessoas que aparentam ter síndrome de burnout, ansiedade, depressão. E a respeito disso, o que vocês poderiam sugerir para as pessoas fazerem para ter uma qualidade de vida melhor em relação a esses transtornos? Eu começo? Pode começar. Acho legal a gente diferenciar a estafa do burnout, né? O burnout é classificado como uma síndrome do trabalho. E aquele cansaço, aquela sensação de que nada faz sentido, aquela sensação de que nunca é suficiente o que a gente faz, que não passa, né? Se você descansa, se você tira férias, Sim. Esse cansaço não passa. Diferente da estafa, que com algumas estratégias a pessoa volta a se sentir motivada, volta a acordar bem. E tem alguns outros fatores, né, que apontam o sintoma de burnout, um quadro de burnout. A pessoa tem dificuldade para dormir, acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. A pessoa se sente muito irritada, a pessoa se distancia daquelas outras com quem ela tinha prazer de conviver. E ela nunca sabe muito bem o que ela está sentindo, como se ela vivesse anestesiada. Sim. É um quadro de bastante sofrimento. Em que ponto a gente fala assim, agora não é mais estafa e já entramos num quadro de burnout? A que ponto a gente consegue diferenciar essas duas condições? Exatamente como ele falou, né? Saber diferenciar a estafa do burnout é bem difícil, né? Então, a gente precisa realmente ter mais atenção a esses detalhes, porque o cansaço físico, ele vai passar com uma noite bem dormida, um período de férias, esse cansaço, ele passa, né? Já o cansaço mental mesmo, ele não passa. Então, é importante que você precisa ter atenção a esses sinais mesmo. Se esse cansaço ele tem sido constante, se você dorme e no outro dia continua cansado, finais de semana, que é um período de descanso. Na segunda-feira eu já estou exausta. Então, o que está acontecendo? Então, é importante que as pessoas consigam mesmo ter atenção a esses sinais mesmo, para conseguir diferenciar e até que ponto que ela pode ir. Entendi. Uma dúvida que eu tenho muito em relação a essa questão do burnout. Como a gente consegue diferenciar um estresse relacionado ao trabalho ou um estresse relacionado à vida pessoal da pessoa? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer para saber se o estresse, a ansiedade gerada na pessoa está sendo causada pelo trabalho ou se os sintomas estão vindo pelas relações pessoais ou pela vida pessoal no geral? A melhor forma de saber isso é perguntar para a pessoa, né? Sim. Como ela está, o que está acontecendo. Acho que esse é o melhor caminho. Um olhar individualizado vai ser sempre essencial para a gente mensurar qual que é o grau de prejuízo que a pessoa está vivenciando com aquele sofrimento. Se já é hora de uma intervenção, se ainda dá para tentar outras estratégias sozinha. Então, é difícil mensurar, falando no genérico. A gente precisava falar sobre casos específicos, fica mais fácil dar essas respostas. Uhum. E também, por exemplo, se a pessoa está passando por algo pessoal e o que será que o trabalho dela está contribuindo para isso também, né? Porque às vezes pode ser os dois, ou apenas um, mas um complementa o outro. Então, é importante que a gente entenda mesmo o paciente, né? Entender o que de fato ele está passando mesmo, algo mesmo individualizado. A Sara estava falando e me ocorreu que no começo é até mais fácil identificar, né? Se vem do trabalho ou de casa. Mas depois de um tempo vira aquele bololô, né? A pessoa começa a misturar tudo. leva o trabalho para casa, sim, né? Exatamente, sim, já não consegue mais dividir isso.
Aí o sinal amarelo já está aceso. Mas no ambiente corporativo, o que mais causa esse sintoma de burnout no ambiente corporativo? Acho que a gente pode falar dos assédios no trabalho, né? Sim. Da cultura da performance, da falta de espaço ou permissão, às vezes, para uma pausa, que inclusive pode aumentar a produtividade, alguns tipos de pausa, né? Sim, não é qualquer sim. pausa. A pressão sobre metas, né? A gente precisa bater meta, precisa fechar o mês com tanto de faturamento. Então, essa sobrecarga acaba acumulando, pouquinhas coisas vão acumulando. E aí, quando você vê, já tá lá no embora a gente trate de subjetividade, né? Eu sempre gosto de olhar o contexto em que está essa subjetividade. A gente sofre no mundo, mas a gente sofre de mundo também, né? Porque o tempo todo eu tô empurrando, principalmente no mundo corporativo, para performance, né? Sim, ainda mais hoje em dia, né? Que tudo, bater meta, ser mais produtivo, e essa correria, muito... Sim, tem a autocobrança mesmo, Sim. né? Isso vem de dentro da pessoa mesmo, de se autocobrar o tempo todo. E junta também a cobrança externa, que é do líder, da gestão. Entendi. E o que eu venho percebendo muito, né, através de pesquisas, é que a população hoje em dia está se automedicando muito fácil. Então, qualquer probleminha já vai lá, vai tomar um remédio. E em relação a isso, quando que isso começa a se tornar um problema, principalmente em pessoas que já têm algum tipo de transtorno, alguma ansiedade, algum nível de depressão, e ela começa a se automedicar sem ter o auxílio, né, da psicoterapia ou algum tratamento complementar. Como que isso afetaria ou pioraria o caso da pessoa? Hoje as pessoas, elas buscam o que é mais fácil, né? Então, se tem um remédio ali que eu posso tomar, né? Vou na farmácia, não precisa de receita controlada, então eles vão buscar o método mais fácil. Tomei o remédio, me acalmei, tá tudo certo, né? Porque a terapia, ela é um processo que não é confortável, nem sempre é confortável, né? Porque nós entramos ali em questões que o paciente talvez nem saiba que aquilo incomoda, né? Então, eles não têm paciência com esse processo. Então, a medicação é algo para eles mais fácil, mais rápido. Tomei um calmante, já me acalmei, tá tudo certo. Sim, vai pelo caminho Sim, mais curto, exato. Né? Uma vez eu tentei meditar, e eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu não sei se existe algum processo, você que entende mais pode explicar um pouquinho pra gente. Mas eu começo a meditar e daí eu já fico tipo, nossa, não tá fazendo efeito, porque eu preciso de um negócio, não sei o quê. E daí, pra essa questão de meditação, teria algum processo que seria mais simples, que auxiliaria as pessoas a iniciarem a prática, ainda mais dessa questão do mindfulness, que ajudaria muito a redução de ansiedade, enfim, a pessoa ter mais uma consciência em relação ao que ela sente. Que eu acho que a meditação, ela ajuda bastante nisso, né? Eu não sei, você pode explicar melhor. Quando você conta assim, aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Isso não está dando certo. A meditação está acontecendo, você identificou o que aconteceu, né? Meditar não significa mente vazia, ausência de pensamento. É terminar quando o pensamento começa e quando o pensamento termina. E quanto mais você perseverar, quanto mais tempo você ficar nesse treino, mais fácil vai ser perceber quando um pensamento começa, quando um pensamento termina. Mais fácil vai ser escolher, né? Agora eu vou por aqui, agora não, pensamento. Depois a gente conversa, descansa um pouquinho aí. Assim, mas para os seus pacientes, como você aborda essa questão de meditação? Existem tantas abordagens quanto os pacientes no consultório, viu? Cada um vai ser... Mas eu vou responder a sua pergunta. Queria só voltar, porque, de novo, a Sara estava falando e me ocorreu a patologização do cotidiano, né? Eu estava até no coworking antes de vir para cá e a pessoa atrás de mim estava falando, eu tô mal, travei, preciso marcar o psiquiatra urgente. E no cotidiano a gente vê que as pessoas primeiro buscam a medicalização, né? Sim. E às vezes é o melhor caminho mesmo. Às vezes a dor é tão grande que precisa da medicação para começar o trabalho de terapia, para começar a conversar. Mas muitas vezes essa medicação vai abafar aquele sintoma, vai abafar aquela dor, que é justamente o trampolim para o próximo estágio. Exato. A pessoa, às vezes, eu brinco, né? A pessoa chega sofrendo e o que eu faço para parar de sofrer? Eu falo, você quer que eu arranque de você esse sofrimento? Tem um jeito ótimo. Para parar de sofrer, tudo que você precisa é sofrer. O sentimento traz uma mensagem, né? Ele tem uma função, não acontece à toa. E se a gente cala essa mensagem, a gente acaba se aprisionando no desconfortável da zona do conforto. Sim. Exato. Terapia é um processo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em terapia, em continuar, né? Ter essa constância. Porque eu sempre achei muito difícil encontrar algum psicólogo que
eu conseguisse lidar e tivesse essa troca mesmo. Então, eu sempre começava e parava, começava e parava. Uhum. Mas eu sei que faz muito bem, porque nos períodos que eu fiz, eu senti uma melhora, mas ainda assim tem essa questão de E também continuar. pode ser a questão da identificação com o psicólogo, com a abordagem do psicólogo. Talvez, por exemplo, a minha e do Thiago, a abordagem da Gestalt terapia. Como funciona essa abordagem? Funciona no aqui e agora, né? A gente vê o paciente como um todo. Então, tem questões que a gente vai trabalhar o seu passado, presente e futuro, né? Trazer você para a consciência do agora mesmo, né? Então, talvez você não vai se identificar com essa abordagem. A psicanálise, por exemplo, é voltada mais para o passado, né? Tem outras questões a serem trabalhadas dentro da psicanálise, diferente da Gestalt terapia. Então, talvez você falta um pouquinho disso, você se identificar mesmo com o psicólogo, com a abordagem, ter uma relação com o psicólogo, que é importante. Então, você pesquisar também um pouquinho das abordagens, o que você precisa trabalhar hoje, talvez vá te ajudar também a encontrar um psicólogo que você dê continuidade, porque é importante. E é legal você trazer esse seu depoimento sobre as suas terapias, né? A gente estava conversando aqui antes de começar e terapia só funciona se houver vínculo entre aquelas duas pessoas, Sim. né? Exato. A gente estava falando de uma outra abordagem que nem vamos mencionar. Melhor não. Mas Deixa. com uma escuta técnica fria, sabe? Inclusive, no começo, às vezes as pessoas sentam de costas uma para outra. Nossa. E é na relação que a gente adoece, é na relação que a gente se cura. Sim. Tem que ter técnica, mas tem que ter empatia, o santo tem que bater. Tem. Precisa. Acho que, Tem. ainda mais quando se trata dessas questões de falar, de se expor, de... Querendo ou não, vai estar numa posição de vulnerabilidade, então precisa mesmo ter essa conexão. E assim, até hoje, ainda tem o tabu da psicoterapia, né? Não, vou falar tudo o que eu sinto para quem eu nem conheço, né? Então, é importante também a gente enfatizar a questão do sigilo, né? A gente tem uma ética a ser seguida. Então, e também a questão de ser online, presencial. Então, imagina, a pessoa se abrir ali para uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Então, realmente, as pessoas ainda têm essa dificuldade mesmo de... E se tem alguém aqui assistindo que está pensando, mas está com medo, né? É. O processo, quem define o ritmo é o paciente. Exato, que define o sim. ritmo. E não tem certo ou errado, nenhum sentimento é ruim, é um bate-papo ali. Muita gente também tem dúvida, mas como é que eu me comporto nesse setting? O que eu vou falar? Como é que é? É um encontro de duas pessoas. Fala o que você quiser, não fala se você não quiser. Lá na clínica, na parte ocupacional, né? Eu sempre pergunto para os funcionários que vão fazer admissional, periódico, enfim, todos que passam por mim, eu pergunto se em algum momento da vida já fez acompanhamento psicológico ou psiquiatra, mas a primeira pergunta já fez acompanhamento psicológico? E a primeira coisa que eles me falam graças a Deus, não. Então, assim, é um tabu que precisa ser quebrado. Muito, né? Tem esse tabu que, nossa, que não posso fazer terapia, que terapia é coisa pra gente de louca. Louco. Exato. Tem um... E já melhorou bastante, já. viu? Antigamente era muito pior. Eu tenho 24 anos Ainda mais formado. na questão de medicação também. Antigamente, nossa, não vou tomar remédio psiquiátrico. Sim. Hoje em dia, todo mundo toma. Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tá tomando qualquer remédio. Então, mas o tabu de que terapia é pra gente doida, não preciso disso, diminuiu bastante. Diminuiu, Existe, mas ainda existe, mas diminuiu nas últimas muito. décadas diminuiu bastante. Ainda bem. E os que eu atendo lá na clínica são pessoas bem mais velhas, né? Então, a partir de 60, 50 anos, são os que, não, graças a Deus, eu nunca precisei nem vou precisar. E aí, eu explico, né, a importância da terapia. Eu falei, olha, a terapia não é só para quem tem problemas, para quem tem algum transtorno. Não, tratar a terapia como algo preventivo mesmo. Vai chegar algum momento da sua vida que você não vai saber lidar com certa situação, né? Então, como que você vai lidar com aquela situação? Então, a terapia é algo preventivo também. O tabu diminuiu, ainda é maior entre os homens. E vocês, mulheres, têm histórico de serem mais atentas ao autocuidado, né? Sim. Então, ainda o número de pacientes mulheres nos consultórios é muito maior. Outra dúvida que eu tenho em relação à terapia. Eu vejo que muita gente tenta substituir a terapia com outras atividades. Então, eu vou treinar, que treinar é minha terapia, eu vou fazer isso porque é como se fosse uma terapia. Isso funciona? Ou a terapia seria algo que não seria substituível, que obrigatoriamente tem que fazer a terapia e utilizar esses outros métodos como treino, meditação, enfim, qualquer outra dessas ferramentas como um auxílio complementar?
Como auxílio? Certeza. Pode falar, Thiago, mas é certeza, né? Porque, claro, que treinar vai fazer bem para sua mente, para o seu corpo, mas não substitui a terapia. Né? Lá na academia você vai conversar com a máquina, por exemplo, se expressar, não tem como, né? Então, para mim, a terapia é algo insubstituível mesmo. As pessoas até podem se resolver fora da... Eu vou discordar um pouquinho só da Sara, fora do consultório, quando o sofrimento não é muito agravado, né? No consultório, a nossa abordagem vai olhar a pessoa como um todo, né? Então, como ela se alimenta é muito importante, Sim. Exercício físico é muito importante, descanso é muito importante, acho que todo mundo sabe isso, né? Sim. A nossa especificidade são as questões emocionais e a vida nos exige por inteiro, né? Sempre vai ter um desafio novo que você ainda não tem todos os recursos para lidar sozinho. Pode vir a desenvolver sozinho. E as pessoas confundem justamente o contrário, né? Fraqueza não é pedir ajuda. Sim. Fraqueza é evitar o inevitável, é resistir ao chamado da vida para esse novo aprendizado que você ainda não tem habilidade. E pedir ajuda Eu acho que pedir ajuda não é nem um sinal de fraqueza, eu acho que é um sinal de força, né? É um sinal de força. Coragem. É que eu não gosto de falar força e fraqueza porque parece que a gente está rotulando as pessoas, né? Não, mas assim... Mas um ato de coragem mesmo. Aceitar a vida, aceitar o desafio. Exato. Tava gostoso, tá confortável. Né? E a gente tende a ficar mais tempo no confortável, né? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, depois eu vou pro próximo problema. Acho que tem muita gente que pensa assim, né? Fala assim, não vou fazer terapia, não vou fazer nada, vou ficar aqui tomando minha medicação porque tô na minha zona de conforto, tá ótimo assim, eu não vou ter que ficar pensando, não vou ter que enfrentar os problemas. O problema é que a dor vem, né? Uma hora chega. E pode chegar, às vezes o corpo grita, às vezes o corpo que trava, às vezes a ansiedade que toma conta. Sim. Teve algum caso, assim, sem citar nomes, obviamente, de algum paciente que teve essa questão de ficar adiando o inevitável e depois, quando chegou tudo de uma vez, assim, já aconteceu algo parecido, assim? Várias vezes comigo. Né? É mais fácil. De mim eu posso falar, né? Pode, com certeza. Várias vezes comigo, e de teimosia, de não, eu dou conta. Não, depois, só um pouquinho mais. Mas assim... Quem está nos ouvindo e está com algum sofrimento, primeiro passo seja gentil com as suas escolhas, sabe? Sim. Se está do jeito que está, porque não podia estar de outro jeito, foi o melhor que você fez. E as coisas que aconteceram também que não dependeram de você, a gente precisa fazer as pazes com o que passou. Assim, é a partir daí que a gente vai conseguir olhar para frente e desenvolver as habilidades para sair desse estado de sofrimento. Sim. E em questão de, agora, voltando para o outro lado, questão de redes sociais, mídia, eu sei que isso é péssimo para a questão de liberação dopaminérgica, serotonina, enfim. E o que vocês diriam a respeito disso, nessa questão, tipo, de pessoa, que hoje em dia é muito comum, né? Todo mundo passar muito tempo ali nas telas, rede social, e eu sei que isso faz muito mal, mas vocês, num olhar mais técnico, o que vocês diriam a respeito? Porque hoje, assim, os jovens, principalmente, não querem mais caminhar, levantar cedo, caminhar, ou pegar no final do dia, correr. Hoje é uma série, vou finalizar meu trabalho, sentar no sofá, vou assistir uma série. Então, isso acaba atrapalhando. Claro que é bom, isso faz parte mesmo da vida da pessoa, ok? Mas não substituir isso por outras coisas também. Então, eu vejo que as pessoas estão muito mais no digital mesmo do que vivendo a vida lá fora. Sim. Eu não sou especialista em neurofarmacologia, neurociência comportamental, tem um monte de neuro, né? Sim. Mas eu gosto de falar em metáfora, né, dos neurotransmissores. A serotonina é o grande maestro da orquestra, né? É o que regula os outros neurotransmissores e dá pra gente falar que regula o humor. E 90% dessa substância é fabricada no nosso intestino. Sim. Então, segundo o cérebro, né? Então, a saúde da tal microbiota, acho que é um nome complicado para a saúde do intestino, né? As bactérias boas e as bactérias ruins. E aí até dá para fazer uso bom da tecnologia. Quem está assistindo, dá uma pesquisadinha no Google lá, né? Quais alimentos bons para a saúde do intestino, pesquisa no GPT lá. Mas, agora falando do lado ruim, né? O pessoal fala muito da dopamina, que é o prazer imediato. Aquele prazer intenso, rápido, que passa e te deixa com gostinho de quero mais, né? Um novo cigarro, né? Não tô fazendo nada, vou fumar um cigarro. A gente poderia dizer que as redes sociais trazem
uma descarga dopaminérgica acelerada em relação a sei lá, uma atividade física ou algo do tipo, ou não tem? Tá em casa, desculpa. Pode falar. Tá em casa o tempo todo, né? Aqui que você vai dar like, aqui que você vai, quem trabalha, conseguir trabalho, aqui que você vai na rede social, você dá risada, você vê notícias, você vê a vida dos outros. É muito tentador. Falando em neurotransmissor, tem um que é a ocitocina. Só acontece no contato, olho com olho, abraço. E tende a ter um desequilíbrio, né? Muita dopamina é ótimo, mas muita dopamina... Não em excesso. Tudo em excesso é ruim, né? Fica um instrumento falando alto, tocando alto. Fica eu falando aqui, não deixa a Sara falar. Imagina! Mas é isso mesmo, assim, como o Thiago mencionou, né, o abraço, o olhar, isso é muito importante. Mas hoje, liguei de vídeo aqui, tá tudo certo, né? E para essas pessoas que passam muito tempo nas redes sociais, e hoje em dia a gente vê muita notícia ruim, né? Questão econômica, política, guerra ali, guerra aqui. O que vocês sugeririam para essas pessoas que passam muito tempo nas redes sociais, que com certeza vai continuar tendo, é inevitável, mas o que vocês sugeririam para tentar diminuir essa questão de ansiedade, depressão, ao lidar com um fato ruim, né, que a gente vê nas redes sociais? A primeira pessoa tem que querer mesmo, né, porque não adianta eu falar, vem pro consultório, vem fazer terapia, existe um outro mundo. As pessoas precisam realmente olhar ao redor, né, que existem outras coisas ao redor dela, né? Então, acho que... não é fácil, né, falando por mim mesmo. Eu tento cada vez usar menos e parece que eu estou cada vez usando mais. Eu acho que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, né? Só não faz, Só não o difícil é fazer. Uma vez eu fiquei 30 dias sem... Eu botei na minha cabeça, falei assim, não, vou ficar 30 dias sem mexer nas redes sociais. Eu fiquei os 30 dias. Nossa, foi uma sensação tão boa. Eu juro, eu comecei a ser mais produtiva, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, acordava mais disposta, parecia que aquela exaustão mental tinha passado completamente. E daí eu vejo o quanto que as redes sociais afetam, tipo, nessa questão de saúde mental e, enfim. Como foi pra você? Como é que foi os 30 dias? Nossa, foi sempre igual? Foi mais difícil no começo? Como foi o começo pra você? Foi complicado no começo, porque tem essa questão, tipo, vou dar uma checada no celular, vou ver o Instagram, vou ver rede social, enfim. Então, no começo foi esquisito, porque é uma coisa que estava ali diariamente na mão. Só que, com o passar do tempo, foi ficando mais fácil. Eu não ligava muito, às vezes pegava o celular, mas o tempo de tela aparece a notificação, né? Foi lá embaixo, hoje em dia tá lá em cima. Mas foi uma sensação ótima. Comecei a me sentir muito melhor. A ansiedade foi lá no chão, não tinha mais aquelas crises de ansiedades que geralmente a gente tem, né? Ainda mais pela questão da correria do dia a dia. E uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi desativar as notificações e esconder os aplicativos. Então, não estava ali visualmente acessível para mim. Então, não chegava notificação, não tinha nada. Então, acho que foi uma coisa que contribuiu para eu ficar esses 30 dias sem as redes sociais. E foi, nossa, maravilhoso. Acho que deveria ser uma coisa que todo mundo pudesse fazer, né? Para até sentir como seria o mundo sem rede social. Descreve de novo para mim como é que foi depois de 30 dias, como é que você se sentiu? Depois de 30 dias, muito, muito bem. Nossa, uma leveza, descanso mental, sem ansiedade, assim, que, querendo ou não, gera uma ansiedade, né, nas redes sociais, ainda mais vendo as publicações de outras pessoas, que, enfim, é uma mentira, todo mundo sabe, nas redes sociais só tem essa questão de, vida perfeita, e não sei o que, daí acaba gerando uma comparação. Então, depois disso, foi, nossa, eu tentei pensar assim, vou fazer tudo no meu tempo, vou fazer o que eu posso, vou dar meu melhor, e foi sensacional. Você era a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, então. Exatamente. Acho que sim. Mas o celular tá levando a gente para fora o tempo todo, né? E o mundo já leva a gente para fora o tempo todo, né? E como é que é parar um pouquinho e... 6 coisas, né? Perceber as sensações do seu corpo, prestar atenção no olfato, ouvir os ruídos do ambiente, ver sem associar, sem lembrar, só enxergar. Tá faltando mais alguns sentidos. O tato, né? Sentir tato. O tempo todo a gente tá para fora, só no abstrato, no mental. O celular potencializa isso. E quantas pessoas também, às vezes, né, tá no celular, mexendo, respondendo, e outra pessoa tá lá falando com ela... E não tá nem prestando E ela atenção. nem presta atenção. Aí vem, não, eu tenho TDAH. Não, você não tem TDAH. Você só está no mundo digital mesmo. Acho que as pessoas confundem muito isso, né? A questão de concentração. Tá distraído com TDAH, por exemplo. Tá lá só com foco em outra coisa. Às vezes tem uma audição mais seletiva.
corporativa. Sim. Vocês conhecem alguém que não tem TDAH? Que não tem. Que não tem. Com esses requisitos aí, né? Porque hoje em dia é uma amplitude de sintomas e comportamentos que se chama TDAH, né? Sim. Daqui a pouco vamos dividir, né? Sim. Mas agora voltando nessa parte mais corporativa, né? Na questão de burnout. No ambiente de trabalho, o que as pessoas, o que as empresas poderiam trazer que diminuiria ansiedade, burnout, depressão? Porque a gente vê muito caso, ainda mais lá na Angular Med, de empresas que comentam essa questão de colaboradores que têm sofrido com depressão, que reclama de ansiedade, até mesmo gera afastamentos, né? Então, e eu vi também numa pesquisa que essas questões de transtornos mentais, a questão de saúde mental, é o terceiro maior índice de afastamentos de pessoas na saúde, no ambiente corporativo. Então, o que a gente poderia fazer para poder reduzir esse número? Eu vou cortar a Sara, que é a especialidade dela, eu começo e ela continua. Eu vi uma pesquisa também da Organização Mundial de Saúde, que não sei quantos trilhões de prejuízo por afastamento. Sim. A gente é o país mais ansioso do mundo, né? Segundo a própria OMS, maior número de diagnósticos. Minha especificidade não é tanto empresa. Eu até esqueci o que eu ia falar. Esqueceu? Vai lá. Pode completar, Sara. Então, acredito que falta muito preparo das empresas mesmo. Não por mal, não porque eles não querem, mas porque falta realmente alguém que tenha experiência mesmo para levar para eles, né, para os líderes, gestores, e preparar essa liderança para lidar com esse tipo de situação, né? E também ter um apoio ali emocional. Não digo só ter um psicólogo dentro das empresas. Eu sei que isso talvez seja inviável para todos, né? Não é algo uma lei que tenha que ter um psicólogo ali 24 horas dentro das empresas. Não, a gente sabe que isso não é possível 100%, né? Mas ter um apoio ali emocional mesmo, de colegas, principalmente a liderança, né? Eu comecei falando da liderança, então preparar essa liderança, essa gestão para conseguir apoiá-los, né? Entender o que está acontecendo. Talvez ali o líder está tão atolado de coisa, ele não vai conseguir dar atenção para 100, 200 colaboradores, que a gente sabe que empresas têm. Sim. Mais de 100 colaboradores, né? Então, o que ele pode fazer para que isso não fique em falta dentro das empresas, né? Então, realmente, hoje, o que eu vejo é falta de preparo. Sim. Eu vi também numa pesquisa que fala que empresas que implementam programa de saúde mental dentro, né, do ambiente de trabalho, apesar de ter esse gasto inicial com um programa, geralmente esse investimento gera uma economia de até 4 vezes em relação ao que foi pago anteriormente. Na opinião de vocês, o que vocês considerariam um bom programa de saúde mental dentro das empresas? Acho que não falta pesquisa provando que menos é mais, né? Eu estava lembrando aqui, uma coisa simples, eu li algum dia, as standing desks, né? As pessoas têm trabalhado em pé. Então, quem fica muito tempo sentado, já de hora em hora fica em pé. Tomar uma determinada quantidade de água por dia. Agora, se a empresa puder implementar uma pausa direcionada para uma atividade sensorial, um alongamento, um yoga... Sim. Está me ocorrendo agora isso, tá? Sim, não, mas é bom quando as ideias vêm assim. Inclusive, eu dei aula de yoga já em empresa há 20 anos atrás. Não é uma coisa nova, mas... Sim. Sim, e assim, como eu falei, né, não é necessariamente você colocar um psicólogo lá dentro durante o período de horário de trabalho, ficar ali disponível para os colaboradores. Não é isso, mas, por exemplo, o yoga seria importante para a implementação, né, palestras, né, sobre a conscientização mesmo da saúde, bem-estar emocional e mental. Então, trazer para os líderes e para os colaboradores a consciência deles mesmos, para procurar terapia, procurar fazer outras coisas, né, que ajudem, auxiliem na saúde, bem-estar mental e emocional, né? Então, a gente tem diversas oportunidades aí para implementar mesmo nas empresas. Estamos aqui, né? Um podcast Sim, com certeza. Informativo. Sim. Tentando levar informação, porque ainda mais é um tema bem sensível, né? Questão de saúde mental. E tá muito... Em alta não seria a palavra, né? Mas... É muito... Tá muito dolorido, eu diria. Tá muito dolorido, Sim. Todo mundo... A depressão é a causa de maior afastamento do trabalho. Sim. E uma doença incapacitante, né? Pior que é. Eu tive... Acho que todo mundo conhece alguém que teve depressão, né? Que hoje em dia não é mais, nossa... Depressão e crise de ansiedade, né? E, pelo menos, né? Não sei se isso
pelo menos, né, as pessoas estão reconhecendo mais essa questão, porque antigamente também tinha muito esse tabu, que é frescura, que não tem isso, que não tem aquilo, que é só, enfim, levanta e faz, que vai dar tudo é preguiça. certo. Preguiça, exatamente. E hoje em dia tá menos pior, eu diria. Mas ainda assim é uma Ainda causa falta muito que as muito, pessoas, a própria pessoa em si que tenha, né, reconhecer que ela precisa de uma ajuda mesmo. Sim. E até que ponto, né, ela pode já ultrapassei meu limite, será ou não? Então, falta um pouquinho mesmo da conscientização da própria pessoa. Em caso de dúvida, vai para terapia todo mundo. Não espera ter sintoma para fazer terapia. Isso, E tem mesmo. vários tipos de terapia, né? Não no sentido de abordagens, mas de preço, porque muita gente comenta que é um fator limitante, né? Sim. Agora, de novo, usando a tecnologia a nosso favor, se você colocar lá no Google ou no GPT gratuito, serviços de psicologia nessa localidade com preço acessível, Sim, valor social. Encontra. Então, hoje tem muito mais facilidade, né, para isso. Porque, como o Thiago falou, é um fator limitante para muitos. Mas no Brasil, né, que tem toda essa questão de desigualdade. Sim, mas hoje existem outros recursos para isso, né? Então, a pessoa tem mais fácil acesso para conseguir fazer um acompanhamento. Mas acho que no mundo corporativo é muito isso. A pessoa perde do presente o que o presente pode proporcionar, porque o foco é muito voltado para previsibilidade, planejamento, produtividade. E estou fantasiando aqui, né? Mas o gestor que estiver atento a isso, eu acho que vai dar um salto. Eu acho que vai muito do preparo do gestor, né? Acho que tem que ter alguma coisa para preparar a gestão para lidar com essas situações, né? Entender sintomas, saber como que está o colaborador, enfim. Sim. Acho que é o que falta. Um olhar humanizado também. Exatamente. Né? O mundo empurra a gente... E não focar só, nossa, os colaboradores precisam bater a meta, precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. E fulano não está produtivo, o que é que está acontecendo? Então, só preocupado ali em bater meta, mas o que será que está de fato acontecendo? Por que aquela pessoa não está produzindo tão bem quanto o mês passado, quanto 2 meses, né? Então, ter esse olhar mais humanizado mesmo, né? Para os funcionários. Então... E uma perspectiva do processo, né? Porque às vezes produzir menos, ali na frente vai virar um produzir mais. Sim, exato. Exatamente. Uma coisa que eu vejo muito também em empresas é sempre aquele funcionário que faz muito, muito, muito e daí acaba recebendo mais trabalho ainda porque o gestor vê, né, que faz com uma certa eficiência, daí mais trabalho, mais enfim, e daí acaba gerando... Ele oculta a demanda reprimida. Exatamente. Aí tem se falado muito da geração Z, né? Que está se rebelando contra isso. É, geração Z. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou fazer o que... Hoje em dia tem muito isso. Mas é isso, eu acho que foi um ótimo papo, deu para trocar bastante ideias e opiniões e eu gostei bastante. O que vocês acharam? Eu gostei bastante também, obrigado pelo convite. Foi uma experiência diferente para mim também, eu achei muito legal. Foi muito gostoso, um bate-papo bem fluido mesmo. Muito obrigada pelo convite, Eu que agradeço a companhia de vocês, foi ótimo. Prazer, Thiago, que primeira vez que eu tô vendo. A Sara, eu vejo quase todos os dias, a gente trabalha juntas, mas é isso, obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também e até o próximo episódio. Tchau, tchau.